conhecimento para os estudantes. E nós vamos voltar a falar agora desse triplo homicídio no município de Rio Largo, no bairro Mata do Rolo, no conjunto Antônio Lins, registrado no início da tarde desta quinta-feira. Aqui no estúdio nós vamos conversar também com o jornalista Herbert Borges, ele que pelo portal Gazeta Web, pela Gazeta de Alagoas, já tem feito todo o acompanhamento, assim como a nossa repórter Priscila Espíndola, já direto do local, onde daqui a pouco nós vamos receber imagens exclusivas do Eliel também sobre o recolhimento dos corpos. Mas, Herbert, desde o início da tarde, que você também vem acompanhando esse fato, conversando com os agentes da segurança pública, com a delegada responsável pelas investigações, quais são as novidades a respeito desse triplo homicídio no município de Rio Largo? Então, Viderlan, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores. A violência em Rio Largo, infelizmente, não é uma novidade, né? E esse triplo homicídio nos chamou muito a atenção e desde a notícia, desde os primeiros informes, nós caímos em campo para entender o que foi que aconteceu. Por qual motivo nos chamou a atenção? Vou esclarecer e colocar um contexto aqui para quem nos assiste. Há mais ou menos um mês, a delegada Rosimeire Vieira, que é a titular da Delegacia de Homicídio de Rio Largo, ela prendeu um dos líderes de uma facção que atuava lá, especificamente no conjunto Antônio Lins, que foi onde ocorreu esse triplo homicídio de hoje. Com a prisão desse líder faccionado, a delegada disse acreditar que a disputa por território de facções ia diminuir, porque o líder desta facção foi preso e, infelizmente, ia acontecer a hegemonia, o domínio da outra facção. Com o domínio de uma única facção, acreditava-se que iam cessar, iam acabar, pelo menos por hora, os homicídios na região, o que não aconteceu. Fomos pegos de surpresa agora com esse triplo homicídio. A delegada ela não estava mais no local, ela deve retornar amanhã para iniciar as investigações, mas ela já demonstrou essa situação. Ela fez, olha, Herbert, a nós nos causa certo estranhamento, mas, de fato, a informação inicial é de que deve ter, de fato, relação com o tráfico de drogas. Certo. Porque o que acontece? Nós temos o conjunto Antônio Lins e o Jarbas Oiticica. O conjunto Jarbas Oiticica, ele tem uma atuação muito forte da facção Comando Vermelho. E os faccionados do Comando Vermelho que atuam no Jarbas Oiticica, há um bom tempo já tentam invadir a área do Antônio Lins, que foi onde ocorreu o triplo homicídio de hoje. Entendo. Com a prisão deste líder do tráfico, no Antônio Lins, no mês passado, a própria delegada disse que tinha trabalho de campo já, no sentido de que os traficantes do Comando Vermelho estavam dominando o Antônio Lins. Entendo. Então, provavelmente, o que pode acontecer, alguns remanescentes dessa facção em que o líder foi preso deviam continuar por lá, ou, nesse sentido, o crime de tráfico de drogas, ele, infelizmente, tem outros crimes que estão sempre ali ao redor. Claro. E o homicídio é um deles. Às vezes, a dívida, ou alguém que é ligado ao rival. Acontece muito também, que a delegada nos explicou de lá, que estava muito forte em Rio Largo, do líder das facções temer o famoso X9. Ou seja, o X9 é aquele que geralmente sai comentando, falando sobre os bastidores e a forma de operação. É isso mesmo? Correto. Entregando o jogo, entregando o jogo. E, infelizmente, a delegada nos contou que alguns homicídios que aconteceram em Rio Largo este ano, as vítimas eram alvo de suspeitas dos traficantes que seriam X9. Não sabemos se é o caso desse triplo homicídio agora, Sim. mas é uma das linhas que a delegada também vai investigar. Nós estamos falando sobre esse triplo homicídio, já temos imagens, inclusive, mais uma vez do local. Foi dentro dessa residência onde o carro, né, o caminhão da Polícia Científica, que daqui a pouco fará o recolhimento dos corpos desse local. O triplo homicídio foi registrado no início da tarde de hoje, né, desta quinta-feira, dia 19 de setembro, no conjunto Antônio Lins, como o Herbert Borges está colocando aqui. Herbert, 3 vítimas. Estamos falando de um triplo homicídio. Um menor, Felipe, de 17 anos. Correto. Estamos falando de Maxwell, que ainda não teve sua idade revelada, e também o Tauan, 26 anos. Com sua apuração, junto ao Corpo da Segurança Pública do Estado de Alagoas, já dá para poder trazer elementos sobre o histórico dessas vítimas para os nossos telespectadores e internautas, Herbert? Olha, já sim, Viderlan. Vale destacar especificamente sobre a vítima Tauan. Ele tem 26 anos, como você bem pontuou, a família dele já está no local do crime e a própria mãe nos contou a repórter Priscila Espíndola, que ela tem uma medida protetiva contra o filho. A mãe do Tauan tinha uma medida protetiva contra ele. Ou seja, já tinha tentado agredir a mãe, ou seja, tentar bater na mãe drogas, ou ameaçar, né? Ele era usuário de drogas. Usuário de drogas. Já tinha uma relação conflituosa com a família, tanto é que foi necessário que a mãe pedisse a medida protetiva para se resguardar. Outro fato muito importante em relação ao Tauan, que deve ser investigado pela polícia, esse contexto, é de que ele foi preso na semana passada
mas foi solto na audiência de custódia. Foi preso, foi levado à audiência de custódia, o juiz liberou. Esse crime pelo qual ele foi preso, nós não temos a informação correta ainda, a informação mais detalhada, mas já se sabe que ele foi preso semana passada e na audiência de custódia foi liberado. Então essa é uma das linhas também que a delegada deve apurar, saber que crime foi esse, em que contexto aconteceu, porque vai que tem algum tipo de relação. É uma informação muito relevante. Importante. E constrói essa personalidade do Tauan. Veja, medida protetiva da própria mãe contra ele, por ser usuário de drogas e uma pessoa violenta, preso na semana passada, tudo isso já dá um indicativo de uma vida, infelizmente, criminosa. Entendo. E a Priscila, na participação dela, chegou a dizer que as pessoas elas estão com medo de falar. Falaram de maneira preliminar, nos bastidores. Esse acaba sendo também para a polícia um outro indício, esse medo da sociedade falar, por exemplo, sobre o que viu, as testemunhas para a elucidação desse caso. Sim, sim, sim. Esse é um entrave muito grande para a polícia. Muito embora tenha informação muito importante, que pelo que sabemos apurado lá no local do crime, os suspeitos, são 3, estavam em uma única motocicleta e fugiram para fora do conjunto. Mas, assim, a polícia tem essa dificuldade em colher informações com a população. Por qual motivo, Viderlan? Justamente o que nós estávamos conversando. Alguns dos homicídios que aconteceram este ano lá em Rio Largo aconteceram porque as vítimas caíram nas suspeitas dos líderes do tráfico de que eram X9. Então, assim, a mera suspeita de um desses líderes do tráfico de que a pessoa seja X9 já faz com que ele ordene que aquela pessoa seja morta. Então, assim, ninguém quer se passar por suspeito de X9. Claro. Então, impera, infelizmente, nesses conjuntos, a lei do silêncio. Porque eles já sabem, se o traficante suspeitar que ele é X9, não precisa nem ser, basta suspeitar, ter a suspeita do traficante, que ele já executa. Um outro aspecto importante que a polícia, tenho certeza, Herbert, vai investigar, e você em cima, na caça dessa informação, é muito importante também dizer essa casa. De quem era essa casa, o que é que eles estavam fazendo nessa casa. Essa casa era uma base, era um ponto de apoio, porque o relato, inclusive, passado pela Priscila e que já está, inclusive, publicado no portal Gazeta Web, é que a residência não tinha muitos móveis. Então, qual era a serventia dessa casa? Para quem essa casa estava sendo cedida, alugada ou que tinha propriedade? Isso vai ser muito importante para a polícia, né, Herbert? Muito, muito importante. Como você nos contou, a casa tinha pouca mobília, uma mesa, no quarto tinha apenas uma cama, mas não tinha sofá, televisão. Dava um indicativo de que, assim, não servia aparentemente de residência, de morada para ninguém, para uma família constituída. Era como se fosse mais um ponto de passagem, sabe? Então, esse é um fato que a polícia deve tentar explicar. Aquela casa era residência de alguém, a pessoa de fato morava ali, o Tauan, ou ela servia apenas como base para o consumo de drogas, para encontro, para reuniões. Isso é uma das linhas que a polícia tem que investigar para chegar à conclusão do que aconteceu nesse triplo homicídio, né? No contato com a delegada, você chegou a procurar também informações de que a polícia, como base de investigação, vai também seguir a linha também das imagens. Se tem câmeras no local, nas residências próximas, para poder também identificar até o acesso desses assassinos ao local? A delegada, como ela não esteve no local do crime, mas ela apontou o seguinte: em situações, em localidades onde impera a lei do silêncio, como é o caso do Antônio Lins, onde o crime aconteceu, do que a polícia se vale? Justamente da prova técnica. Uma câmera, se não tem uma câmera no conjunto, mas o conjunto fica às margens da BR-104. Então, o destino, a rota de fuga dos criminosos, eles podem ter passado por localidades onde há câmeras. E essas câmeras devem levar a polícia aos suspeitos. Outro caminho a ser seguido é: qual foi o automóvel, que era uma motocicleta, utilizada pelos criminosos? Chegando na motocicleta, no proprietário, já é uma linha também para chegar nos suspeitos. Mas, assim, como a delegada bem pontuou, isso é algo interessante, quando não há prova testemunhal, que nesses locais tem a lei do silêncio, a prova técnica ela é muito importante para chegar à autoria do crime. E eu peço, inclusive, para a nossa produção, na passagem do jornalista Herbert Borges aqui no estúdio, para poder também descrever tudo que ele tem apurado para poder colocar nas linhas da Gazeta de Alagoas desta sexta-feira e também já exposto boa parte também de tudo que foi apurado desde o início da tarde pela Central Gazeta de Notícias no portal Gazeta Web, para que a nossa repórter Priscila Espíndola, que está lá no local, ela pode trazer mais informações, viu, Priscila? Se tiver informações aí do local, com a movimentação, até porque você está no local onde aconteceu esse triplo homicídio e tenho certeza
que qualquer novidade você pode também aqui trazer para todos nós, para os nossos telespectadores e internautas, como base também nesta sequência do que está sendo passado pelo Herbert Borges em ter contato também com a delegada responsável pelas investigações. Um procedimento de praxe está sendo feito. Deixa eu tentar o contato com a Priscila aqui. A Priscila está me ouvindo? Está comigo, Priscila? Como é que está a movimentação neste exato momento, Priscila? Oi, Viderlan, nós estamos no aguardo aqui, né, da saída dos corpos, como a gente bem falou, a polícia científica continua lá dentro fazendo a perícia. O que a gente sabe que apurou agora é que tem muito vestígio de bala, de cápsulas de bala, da 380 milímetros e 9 milímetros. Essas, por enquanto, são as últimas informações em relação ao tipo de arma que foi utilizado aqui nesse triplo homicídio em Rio Largo. E a polícia passou aqui para a gente que, por enquanto, né, os vestígios encontrados são, né, de balas de 389 milímetros. Nós seguimos aqui, portanto, aguardando a retirada dos corpos da residência, como você já bem falou e eu também, né, um corpo encontrado na sala e outros dois no cômodo que parecia um quarto, ser um quarto aí, pouca mobília dentro da casa, viu, Viderlan? Pouca coisa, apenas uma mesa, um sofá, enfim, pouquíssima mobília. Estamos no aguardo da retirada desses corpos, mas o trabalho da perícia, da polícia científica segue aqui minucioso, muitos detalhes ainda para eles apurarem, registrarem, e por isso essa demora um pouco da saída desses corpos aqui, da retirada pela polícia científica. Nós seguimos aqui, eu e o cinegrafista Eliel Santana, né, estamos a postos para trazer qualquer outra nova informação, mais detalhes sobre este caso. Como a gente adiantou, tudo indica que está relacionado, enfim, à briga de facções, a tráfico de drogas. Essas são as primeiras informações, mas que ao longo aqui da nossa apuração serão mais precisamente confirmadas, e também no portal Gazeta Web a gente vai acompanhar os desdobramentos, né, de mais esse crime aqui na nossa capital, Viderlan. Muito importante, Priscila, essa sua participação conosco ao vivo. Estamos aqui nos aproximando de 5 da tarde, 30 minutos em Maceió, nessa cobertura aqui no Gazeta News edição da tarde, com o principal fato desta quinta-feira. Um triplo homicídio no município de Rio Largo, no conjunto Antônio Lins, bairro Mata do Rolo. Herbert Borges aqui comigo no estúdio, e a Priscila traz essa informação, Herbert, que é muito importante. Priscila, a prioridade é para você aí, tá certo? Qualquer novidade com as testemunhas, com o pessoal aí do local, principalmente para saber a procedência dessa casa, que é muito importante isso também para a investigação da polícia. Você tem prioridade, tá certo? Aqui na nossa programação. Herbert, ela traz calibre 380 e 9 milímetros. Inclusive, o calibre 9 milímetros é considerado, inclusive, fora daquelas regras que são consideradas do permitido quando se tem porte e posse de arma. Acaba sendo muito importante também essa informação para as investigações da polícia, né? Demais, demais. E com os calibres definidos, que é interessante e dá um norte à polícia. Hoje, a Polícia Científica de Alagoas, ela tem estrutura suficiente para fazer um trabalho de comparação balística. O que acontece? Com essas cápsulas, a Polícia Científica vai levar ao trabalho para identificar se essas mesmas armas foram utilizadas em outros homicídios. Como o Viderlan bem colocou, o calibre 9 milímetros, ele não é de uso permitido no Brasil. Uma motocicleta sendo tirada lá, Herbert, olha aí. Uma motocicleta foi retirada de dentro da residência. Só um minuto. Essa licença, Viderlan, peço licença a vocês. Essa motocicleta aí, retirada de dentro da residência, é uma motocicleta que foi dada aqui, identificada como uma motocicleta que havia sido furtada, tá? Roubada. E foi encontrada aqui na residência. Você vê que a polícia fez a retirada agora desse material aqui direto da residência, da cena do crime. Então aí mais um objeto, né, que vai ajudar a desvendar, né, possivelmente vai ajudar a desvendar esse crime, entender melhor o perfil dessas pessoas que foram vítimas desse homicídio. E como vocês viram na imagem, essa motocicleta acabou de ser retirada, a polícia está fechando aí a porta, porque vão continuar os trabalhos aí de perícia e tudo mais. Então, mais esse fato novo, né, que a gente traz para vocês que nos assistem nesse momento, na telinha da Gazeta News, nessa edição da tarde, que infelizmente começou com mais um episódio de violência aqui na nossa capital, mas é o nosso dever, né, trazer informação, apurar, trazer os detalhes
E mais esse detalhe, Viderlan, eu tinha falado aqui do calibre, né, das armas utilizadas, e agora, nesse momento, a retirada aí desta motocicleta que havia sido furtada, né? Muito provavelmente a polícia já estava buscando, né? Em busca, o dono já deve ter feito algum registro, um BO, logicamente, para estar aí registrada como uma motocicleta furtada, e ela foi encontrada aqui, na residência, na cena do crime, desse triplo homicídio, que eu repito, abalou aqui a vizinhança do residencial Antônio Lins, da Rua 29, aqui no município de Rio Largo. Viderlan, volto com você aí no estúdio. Parabéns, Priscila. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas informações. Herbert, tem mais novidades, né? A cada entrada da Priscila, primeiro ela trouxe o calibre 389mm, agora essa motocicleta que foi retirada do interior da residência, do local do crime, do triplo homicídio, que, segundo, quando a polícia puxou a ficha... Furtada. Não, e essa questão da motocicleta nos leva novamente a questionar a quem pertence o imóvel, estava alugado, há quanto tempo, o que é que acontecia nesse imóvel, porque assim, nós não podemos afirmar que a moto que está lá furtada foi furtada por um dos três. Ela não necessariamente foi furtada por uma das três vítimas. Se não, por quem? Esse imóvel então servia de depósito, de base para eles, porque essa moto estava lá, furtada, guardada dentro desse imóvel. A gente não sabe se a moto foi furtada por uma das três vítimas. Se não foi por elas, por quem foi então? Esse imóvel era uma base? Já junta-se ao fato de que não tinha mobília na casa, sabe? Muito estranho, esse ponto aí é muito estranho, não ter mobília dentro da residência, tem algumas coisas apenas, né? A nossa produção, a nossa querida Porlane Santos ali já falava um colchão, um fogão. Priscila, tem novidades aí, Priscila? Você está na frente da câmera, quer colocar alguma coisa? Tenho sim, Viderlan, porque eu estava ouvindo aí a sua conversa com o Herbert, né, falando aí da residência, se seria alugada, se seria própria. É uma residência própria, ela pertencia a uma das vítimas, ao Tauan Matheus Oliveira Costa, que foi a vítima identificada aqui, uma das três vítimas, né? Duas foram identificadas, a terceira ainda não, que é o que tem 26 anos de idade, tinha 26 anos de idade, e essa residência era própria dele, ele não morava com a família, morava só, como você bem pontuou, tinha pouca mobília, não é? Era um local que a polícia, com certeza, vai nos trazer detalhes se realmente funcionava como uma residência ou como uma base para alguma operação. Esses detalhes a gente vai apurar sim, nós, como eu falei, nós continuamos aqui, não é? Em frente à residência, aguardando o final do trabalho da Polícia Científica. Inclusive, nós vamos conversar com o perito responsável pela perícia aqui do local e ele nos trará mais informações, mais detalhes sobre quaisquer outros objetos que possam ter sido encontrados aqui e que vão ajudar aí no esclarecimento, né, deste caso, Viderlan. Tem prazo, foi essa Priscila, a questão que eu quis esclarecer ao ouvir vocês. Tem prazo, Priscila, para conversar com o perito? Já definiu tudo certinho com ele? Ele vem a qualquer momento? A qualquer momento a gente está só aguardando, como a gente bem pontuou, o final do trabalho da Polícia Científica, da perícia aqui, que coincidirá, né, com o momento da liberação dos corpos. É um trabalho minucioso, como vocês bem puderam observar, a cada momento surge um fato novo, né, um objeto novo, e eles estão há bastante tempo aqui, viu, Viderlan? Você vê se abrir e fechar, né, de portas, a porta estava aberta, mas desde que a Polícia Científica chegou, portas fechadas, para que eles consigam fazer minuciosamente essa perícia aqui dentro da residência. Mas qualquer fato novo, eu aciono aqui, entro sim, durante a programação. Pode aparecer aí na frente da câmera, tá certo que eu estou aqui já no comando, inclusive. Quem está comandando aqui por trás na retaguarda, a nossa Porlane ali na produção, estou ao seu comando, tá, Porlane? Aqui também para a questão da passagem de bloco. Herbert, ela traz mais uma informação importante aqui sobre esse caso, quando ela diz que a residência pertencia ao Tauan, uma das vítimas de 26 anos. Aquele mesmo em que a mãe tinha medida protetiva. Está tudo se encaixando com esse relato que a Priscila traz em 3 passagens agora sequenciais, de que pode ser realmente um crime provocado pela disputa do tráfico de drogas no município de Rio Largo? Tudo, pelo que a gente tem de informação já, tudo converge nesse sentido, né? A figura central é o Tauan, proprietário da casa, preso semana passada,
não sabemos ainda por qual motivo ele foi preso, solto logo após, medida protetiva da mãe contra ele. Enquanto a Priscila conversava com a gente agora, eu estava olhando as imagens e na conversa, na entrevista com o perito, tem uma coisa muito importante para a gente questionar. Pelo que eu vejo, uma das vítimas, ela está caída com o rosto no chão. Ela não está de bruços, ela está deitada, como se tivesse sido atingida pelas costas. A posição dos corpos é muito importante, e o perito deve esclarecer isso, sobre a dinâmica do assassinato. Essa posição que você fala aí, vendo? Né? O que está com camisa amarela e calça Isso. jeans na sala. Como se ele tivesse sido atingido pelas costas. Pelas costas. Ou seja, provavelmente conduzido o pessoal, mostrado onde era a casa. Se a coisa pode ser por aí também, Sim. Né? Por isso, essa demora da Polícia Científica é uma demora boa. É uma demora boa porque eles vão colher todos os cenários para estabelecer as circunstâncias do crime. E os outros dois dentro do quarto, Dentro né? do quarto, no cômodo, né? Pelo que eu vejo, estavam meio que sentados, né? Pegos assim, desprevenidos, mas de frente. Você vê que eles foram atingidos de frente. Já o outro, ele está caído com o rosto em direção ao chão. Isso. Essa posição deve determinar a circunstância em que o crime aconteceu. E é muito importante. É como nós falávamos. E tiros na cabeça, aparentemente, né? Exatamente. Uma execução sumária. Não tem essa possibilidade, entraram para roubar, foi um latrocínio. Pelo que nós vemos, a dinâmica do crime, uma execução sumária. Imagens neste exato momento, mais uma vez em Rio Largo, e também divulgadas pelas redes sociais no início da tarde de hoje, através dos veículos de comunicação e pelo portal Gazeta Web, essas primeiras imagens que passaram a circular nos grupos de WhatsApp por volta de 2 da tarde, né, Herbert? Foi por volta de 2 da tarde que essas imagens do canto esquerdo do seu vídeo, elas passaram a circular no interior da residência e logo depois, com a chegada das equipes de televisão, principalmente a Gazeta News, fazendo essa cobertura, trazendo detalhes de forma exclusiva e minuciosamente sobre esse triplo homicídio na região de Rio Largo. Herbert, eu gostaria nesse momento de que, claro, se a Priscila tivesse a oportunidade de ouvir, né, o perito nesse momento, mas ele está fazendo os procedimentos. Falando em procedimentos, para poder trazer nessa sua participação aqui com riqueza, a polícia ela segue algumas etapas para essas linhas de investigação. Você já passou algumas delas também. Mas vai ser muito importante a coragem das testemunhas para poder também trazer a clareza desse fato. Proteger, por exemplo, os criminosos nesse momento não significa que a onda de violência na região vai acabar, não é verdade, Herbert? De jeito nenhum. Olha, proteger criminoso nunca é opção. Estar ao lado dos criminosos nunca é opção. E aqui cabe a gente dar uma arma importantíssima e certeira para a população. Disque denúncia 181. O sigilo é totalmente resguardado, o sigilo da fonte totalmente resguardado, e assim, a polícia já chegou à conclusão de muitos casos por meio da disque denúncia. Às vezes a pessoa tem uma informação que ela acha simples, que ela acha banal, não é. Qualquer informação junta a outra, vai robustecendo e faz com que a polícia chegue à conclusão do inquérito. Então você que é morador, está com medo de falar ao policial que está na porta da sua casa, é compreensível. Mas o Disque Denúncia, por meio do 181, ligação gratuita, o seu número não é salvo, a sua identidade ninguém questiona, nem vai ser vazada de forma alguma. E é uma informação que ajuda a polícia, a gente às vezes não tem nem dimensão. Sempre que a gente está conversando com os delegados, eles pontuam isso. Herbert, são inúmeros os crimes que nós conseguimos elucidar por meio de uma denúncia que muitas vezes o denunciante acha que é uma denúncia simples, é uma informação simples, mas às vezes é só aquela peça final de um quebra-cabeças. Então a população é também parte integrante dessa investigação e pode esclarecer. E outra coisa, como nós conversamos nessa conversa, estar ao lado de bandidos nunca é opção. E estar ao lado da polícia sempre é opção. Porque é por meio disso que a gente vai conseguir trazer paz, trazer segurança para esses lugares. Herbert, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Mais detalhes no portal Gazeta Web e na Gazeta de Alagoas, de né? amanhã, informação Tenho completa. certeza que a contribuição também da nossa equipe da Gazeta News, parabéns ao trabalho da Priscila Espíndola lá em Rio Largo, ao lado do Eliel também, trazendo todas as imagens, informações, trouxe também com um valor muito grande, né? A todos ali na mediação, né? Com o controle da nossa Porlane ali, olha, entra agora, daqui a pouco, tal, na produção ao lado do Emerson Santos também, dando base para a construção de uma matéria com credibilidade que daqui a pouco você vai ver na íntegra com a participação e assinatura do Herbert Borges a respeito desse triplo homicídio no município de Rio Largo. Nós vamos agora a um rápido intervalo.